eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Infelizmente, houve desrespeito em tudo quanto é canto. O fim de semana foi marcado também por desrespeito às medidas de restrição contra a Covid-19 em várias outras partes do país. Em São Paulo, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária interditaram estabelecimentos que funcionavam em plena fase emergencial com dezenas de pessoas. Na madrugada de sábado para domingo, o trabalho do Comitê de Blitz de São Paulo conseguiu dispersar 352 pontos de aglomeração. 12 milhões de contaminados e mais de 300 mil vidas perdidas parecem não ter sido um alerta suficiente. Os relatos de aglomerações se espalham aí tão rapidamente quanto o vírus, né? Isso aqui no nosso país e em várias partes do mundo também. E é importante pontuar que nós não estamos falando sobre pessoas que saem de casa porque precisam trabalhar. Não é isso. Nós estamos falando sobre aglomerações de festas, praias e todas aquelas que deveriam ser evitadas, que precisam ser evitadas. Há pouco mais de 2 semanas, o João Gabardo, que é o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, falou com a CNN e fez um apelo emocionado. Talvez tivéssemos que fazer isso. Todos os participantes também receberam uma punição. Eu já cheguei a defender, eu acho que isso é mais uma figura até para as pessoas entenderem a necessidade de que todas as pessoas que fossem pegas nessa situação fossem obrigadas a ficar uma semana dentro de um hospital acompanhando o dia a dia da equipe de saúde e o dia a dia das pessoas que estão com essa doença nos hospitais. Eu tenho absoluta certeza que se essas pessoas ficassem 24 horas dentro de um hospital, elas não teriam mais coragem de fazer esse tipo de aglomeração. Elas iriam identificar qual que é a responsabilidade que elas têm quando transmitem a doença para uma outra pessoa e que vai depois ter todo esse sofrimento no hospital. Eu não queria estar na pele de um jovem que vai numa festa e que depois, quando chega em casa, ele contamina os seus familiares. E esses familiares vão para o hospital e vão morrer no hospital. Eu não queria estar na pele de alguém que tem coragem de fazer isso com seus familiares. Não tem mais o que a gente possa fazer para que as pessoas recebam orientação. Nós passamos o dia inteiro falando isso para todo mundo. Mesmo assim, essas aglomerações não param de ocorrer. O que mais que a gente pode fazer? Bom, esse apelo cheio, então, de verdade, de emoção, de consternação, encontra respaldo nos números. As medidas para manter as pessoas dentro de casa não estão surtindo tanto efeito como se esperava, já que a taxa de isolamento se manteve quase inalterada nas últimas semanas, mais ou menos uns 43%. E, infelizmente, a história se repete por todos os cantos do nosso país. A gente viu vários barcos, escunas, carregadas de pessoas, dezenas de pessoas. A gente conseguiu mostrar exatamente a saída desses barcos da Marina da Glória aqui na zona sul do Rio de Janeiro. 7 festas clandestinas são registradas no Rio Grande do Sul no fim de semana. Em São Sebastião, barreiras físicas que tinham sido colocadas na entrada das praias foram derrubadas por turistas. Os obstáculos servem para tentar, claro, evitar que os banhistas se aglomerem na areia. No dia em que São Paulo ultrapassou então a marca de 90% de ocupação dos leitos, Gabardo disse que, abre aspas, temos que ganhar os corações e as mentes para que as pessoas entendam a necessidade de fazer um distanciamento, do risco que ela corre ao ir a uma aglomeração, a uma festa, o risco de transmitir isso para seu familiar, fecha aspas. Por que depois, então, de um ano de pandemia, os corações e as mentes de alguns brasileiros ainda não se convenceram da importância do isolamento? O que explica essa resistência? Quem me ajuda a entender tudo isso é o Diogo Seco Ferreira. O Diogo é psicólogo, especialista em comportamento. Diogo, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Um prazer enorme estar aqui falando com você, Monalisa, e com os ouvintes também. Diogo, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta que inquieta meu coração e minha mente. Esse desrespeito ao isolamento social, não estou falando daquelas pessoas que saem para trabalhar. Estou falando sobre aquelas pessoas que saem para se arriscar.
Isso tem a ver com o cansaço de uma pandemia que parece sem fim, cansaço esse, inclusive, por essa que vos fala, que eu tô cansada de falar sobre isso, tô exausta em todos os aspectos, ou é a tal negação de uma realidade paralela que muitas vezes é corroborada por autoridades aqui e acolá que só prestam desserviço e não um serviço nesse momento. O que tem a ver com essa história? Me ajuda. Eu acho que é difícil a gente estabelecer uma única causa para isso, né? E o negacionismo, eu concordo que ele tem algum tipo de papel, mas é interessante dimensionar esse papel, né? A gente chama de negacionismo, uma definição semi-técnica de negacionismo, na verdade não é exatamente você se opor a alguma ordem, né? Você pode se opor a alguma ordem sem necessariamente ser você pode negar um pedido sem ser negacionista. Negacionismo está mais ou menos relacionado nesse contexto da pandemia e com relação às indicações que vêm da ciência, como sendo a primazia das suas experiências pessoais ou próximas, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que você ouve, em detrimento daquilo que autoridades ou cientistas dizem, né? Então, negacionismo seria, por exemplo, você ver simplesmente pelo fato de você ter saído sem máscara, sei lá, em algum momento aí durante a pandemia e não ter se contaminado, você, por exemplo, acredita que está tranquilo, né? Por mais que tenha muita gente dizendo o contrário, você fala, poxa, mas eu saí, ou meu vizinho saiu, ou minha tia me disse, ou, sei lá, experiências próximas a mim contradizendo aquilo que os cientistas ou a ciência diz, né? Acho que dentro desse negacionismo está relacionado a uma certa ideia conspiratória, né, de que os cientistas têm uma agenda particular e que essa agenda, de certa forma, obscurece o que eles dizem, né? É interessante a gente fazer paralelo também, Mona Lisa, com o negacionismo relacionado, por exemplo, ao movimento terraplanista, né, que nega o que os cientistas ou a ciência, de forma geral, diz com relação ao formato da Terra, porque a experiência pessoal dele contradiz, né? Eu acho que um dos principais argumentos, um dos primeiros argumentos dos terraplanistas eram que como que a Terra pode ser redonda se quando eu olho para o horizonte eu vejo uma linha reta, né? Eu não vejo a curvatura da Terra, então logo a Terra não pode ser redonda, né? Eu sempre faço esse paralelo com o negacionismo no contexto da pandemia, que é isso, as minhas experiências pessoais, elas contradizem aquilo que as autoridades dizem, logo eu vou dar primazia às minhas experiências individuais. E aí, voltando à sua pergunta, Marisa, eu acho que sim, uma parte das pessoas que está quebrando, né, os protocolos de isolamento social, são negacionistas. Não diria que todos, né, e você mesmo fez uma excelente ressalva com relação às pessoas que não podem deixar de trabalhar, mas tem sim uma parcela pequena. Tem outros motivos, né, no sentido de um afrouxamento, né, de você lentamente, ao longo desse ano, né, que a gente está passando, mais de ano já, os seus protocolos de segurança sofreram uma erosão ao longo do tempo, né? Se você foi bem sucedido ao longo do tempo, você acaba se descuidando naturalmente com o tempo, né? E se no primeiro momento você se vestia inteiro, tomava banho de álcool gel ao chegar em casa, tem muita gente que está cansada de fazer isso e vai lentamente diminuindo aí a complexidade dos seus rituais aí sanitários, né? Por isso é tão importante essa mensagem contínua e clara e sem nenhum tipo de margem para interpretações diferentes com relação ao que deve ser feito. Quando eu falo sobre a exaustão, o cansaço de bater numa tecla, que muitas vezes é questionada e negada por pessoas com instrução. Eu não estou falando de conspiração de quem se informa apenas por rede social, não. Eu estou falando de quem tem uma gama de informação maior, tem conhecimento, tem preparo, tem títulos de doutor, títulos de PhD e mesmo assim vozes ecoam no sentido contrário do bom senso, do necessário. Esse é um mecanismo nosso do ser humano para enfrentamento de questões que até então a gente não viveu, né? Quando falam, teve a pandemia da gripe espanhola, 1918. Não, mas quem estava vivo lá agora é muito idoso, se é que está vivo. E era uma criança, era um bebê. A gente não ter a experiência do fato leva a, talvez, sei lá, engates mentais. Para outro lado, estou conjecturando total aqui com você para me ajudar. Eu acho que você tem razão. Eu acho que o primeiro ponto que você falou é super, super interessante por si só. A ideia de que pessoas, doutores ou pessoas com formação acadêmica, que essas pessoas vão ter uma reflexão aí, digamos, racional sobre qualquer assunto, né? É uma ideia fantasiosa, né? Inclusive, um dos temas mais interessantes aí, tanto na psicologia quanto na economia, se referem a descoberta dessa irracionalidade previsível do ser humano. Então, a gente não deve esperar, né, que pessoas que tenham instrução técnica, elas sejam necessariamente
necessariamente pessoas racionais. Todos nós, em algum momento da nossa vida, ou ao longo da nossa vida, a gente acaba tomando decisões, ou falando, ou pensando, ou assumindo certas coisas que vão para além de uma construção racional de um argumento, né? E eu acho que o caso específico de doenças, principalmente doenças infecciosas, ele é muito interessante, tem sido interessante para a psicologia, porque, de fato, para você saber, para uma pessoa saber quais são as causas de uma doença, ou como ela pode fazer para tratar essa doença, qual é o curso natural dessa doença, a gente não tem essas informações, né? Então, pense em uma doença infecciosa que você tem uma probabilidade de pegar, né? Então, é possível, acho pouco provável hoje em dia, mas no Brasil, né? Mas pode ter gente que esteja realmente burlando todos os protocolos sociais, mas que por uma série de motivos aí, uma super sorte, ela não pegou a doença. E tem várias outras doenças. Na história da psicologia, tem vários trabalhos mostrando como que as pessoas desenvolvem um conhecimento sobre doenças que é muito particular, né? E não só doenças infecciosas, como as pessoas pensam loucura, né? E você imagina que, para um leigo, eu digo aqui leigo, qualquer pessoa que não tenha nenhuma formação biomédica, entender exatamente o processo de infecção, o curso natural da doença, o que acontece se você não tomar nada, ou qual é o mecanismo de ação das drogas, por que essa droga não deve nem ser considerada para tratar essa doença, por mais que faça sentido, né, para o leigo e tal. Para o leigo, esse tipo de informação simplesmente ele não existe. Então, se constrói uma série de suposições sobre a doença com base nas vivências passadas, de pessoas próximas, de experiências mais ou menos semelhantes. Então, o nosso conhecimento sobre essas doenças, o conhecimento popular sobre essas doenças, a gente costuma chamar na psicologia, né, claro, é um termo técnico, mas não quer dizer exatamente isso, mas a representação social que um grupo de pessoas tem sobre uma doença, muitas vezes, ela é muito diferente daquilo que realmente um especialista diria, né? Então, é natural que ocorra isso e, diante dessa naturalidade desse evento, é papel, então, das instituições que têm algum interesse em controlar esse fenômeno, estabelecer certas linhas de base para orientar o entendimento da população com relação ao assunto, né? Se você deixar um grupo social, ele mesmo, construir um entendimento sobre um fenômeno de uma complexidade enorme, ele vai construir um conhecimento que é limitado, e é limitado em função das experiências que ele tem. Então, se deixar simplesmente as pessoas desenvolverem teorias sobre o coronavírus, tenho certeza que a gente vai se surpreender com um caráter meio mágico que essas teorias vão ter. Sim, já teve a história do oxigênio lá, pelo amor de Deus, não vou repetir. A história da bebida, a história da vitamina D. Da água sanitária. Da água sanitária, a história do mel, a história de... Meu Deus, não é possível. Tudo bem, vitamina D, a gente sabe dos benefícios da vitamina D. A ciência já escancarou isso, todos nós sabemos que sim, quem tem a absorção da vitamina D melhora a imunidade, mas nós estamos falando de algo muito mais sério, né? Isso, então, dá voz para a rede social, é isso que dá a potência da voz da rede social deturpada? É exatamente isso que você acabou de explicar? Isso é uma conjectura, né? Eu acho que, assim, em termos de exemplo, só pegando um exemplo, é que a gente pôde acompanhar a construção quase de um raciocínio analógico equivocado. A gente lembrar, eu não lembro se foi numa conferência, num momento em que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, estava falando com um grupo de pessoas e a imprensa estava ouvindo, a gente pôde acompanhar a construção de um pensamento analógico, na feita dele indicar que possivelmente água sanitária, né, bleach, poderia ser usada, as pessoas poderiam de alguma maneira usar isso para controlar. A gente pôde ver ele ao vivo, construindo esse raciocínio analógico. Você pensa, de fato, se água sanitária mata tudo, né, por que eu não poderia tomar água sanitária, né, para matar o que está dentro de mim, né? Então, esse é o tipo de conhecimento social que é desenvolvido, né? Então, sem nenhum tipo de amparo, esse é o tipo de tratamento que vai surgir. E com relação especificamente ao que você está mencionando, Manuela, é muito interessante, é uma conjectura, assim, um monte de gente pensando sobre isso hoje, mas esse talvez seja um dos impactos maiores dessas novas tecnologias de comunicação, né? Porque você pensa que esse fenômeno que eu estou descrevendo para você, ele sempre aconteceu. As pessoas sempre lidaram com coisas que elas não conseguiam explicar e criavam teorias para tentar dizer o que estava acontecendo ali. Mas essas explicações, por falta de tecnologias de transmissão, né, de comunicação, né, rápida e tal, geralmente ficavam circunscritas em alguns rincões, né? E você
você tinha, sei lá, um grupo no interior de não sei aonde pensava que uma garrafada de tal, ou pensa ainda que uma garrafada de tal erva, ela resolve problemas, sei lá, de asma, né? Mas só que por barreiras geográficas, aquele conhecimento ficava preso ali, né? Talvez as redes sociais estão criando um contexto no qual as pessoas conseguem comunicar essas ideias e alcançar um número muito maior de pessoas, né? E aí você tem uma dinâmica de construção de teorias, ou de pseudo-teorias e tal, que é bem diferente do que a gente observava, sei lá, não precisa nem ir tão longe, há 10, 20 anos atrás, né? Hoje em dia, isso está acontecendo com uma dinâmica bastante diferente e em uns momentos muito perigosa, né? Adianta contrapor? Adianta colocar fatos? Adianta gastar saliva e tempo com quem insiste em ficar nessa narrativa? Eu acho que a resposta é um pouco, talvez, desanimadora, né? Porque a resposta sim, na verdade, quando a pessoa se engaja, né? Quando você está num embate, quando você se percebe num embate como esse, eu imagino que várias pessoas no Brasil inteiro estão pelo menos uma vez por dia, acabam conversando com alguém que pensa assim, você percebe logo de cara que não é angariando evidências que você vai fazer essa pessoa mudar de ideia, né? Então eu acho interessante pensar em estratégias de persuasão que não vão na direção da razão. Claramente a razão não é um instrumento aí válido nessa discussão, né? E a gente precisa pensar de outras maneiras. Eu acho que uma das formas que eu acho menos produtiva de trabalhar nesses processos aí de persuasão, de comunicação, é você colocar outra pessoa como sendo um animal, ou um genocida, ou um assassino, ou está com as mãos sujas, né? Esse tipo de postura vai dificultar mais a pessoa sair da posição que ela está, né? Você vai aumentar a distância que você tem nessa pessoa. E, de novo, isso é uma conjectura, eu não tenho como te fornecer dados sobre isso. Mas uma das coisas que a gente pensa em termos de estratégia de persuasão, interessante, né, é você estabelecer uma rota de fuga numa argumentação. A gente sabe bastante que em processos persuasivos tem uma questão de autoimagem, de autoestima envolvida. Então tem muita gente que não muda de opinião em função do impacto que essa mudança de opinião vai ter em todas as relações que ela tem. Então você imagina que 1 ano depois de pandemia, alguém que passou esse 1 ano negando e falando que não existe e tal, e várias pessoas em volta dela adoecendo, algumas morrendo e tudo mais, essa pessoa investiu muito nessa posição que ela está. Uma das formas de você conseguir fazer com que ela saia dessa posição extrema é você oferecer uma rota de fuga honrosa, né? Ao invés de confrontar essa pessoa, você colocar alguma coisa do tipo, olha, eu entendo que você em algum momento possa ter pensado isso, faz sentido que você tenha identificado uma relação entre essa doença e a gripe e alguma outra coisa e tal, mas agora eu acho que você já teria condições de ver que... Então, se você cria uma situação como essa, você cria uma condição para essa pessoa ter uma saída honrosa da posição que ela está, né? Caso contrário, eu acho que esse tipo de debate de apontar, cara, você é maluco, você é não sei o quê, a tendência é que você polarize ainda mais essas posições. Sim, e aí o desserviço aumenta, né? Bom, eu quero te falar uma coisa, eu amei você abrir seu consultório para mim, fiz uma sessão de graça hoje. De nada, foi um prazer. Um prazer, adorei, venha mais conversar comigo. É tão difícil, porque tem hora que você fala, por que eu estou aqui todos os dias? Em algum lugar deve estar ecoando, às vezes eu tenho algum retorno positivo, mas é dureza ter essa constatação, né, Diogo? Vocês têm uma batalha difícil, e eu acho que uma ideia é pensar que não é através da racionalidade, né, que a gente vai, embora seja a razão que vai desenvolver, né, as nossas ferramentas para lutar, é a razão humana que é responsável pelas vacinas e todos os tratamentos que venham a ser desenvolvidos. Essa questão envolve pessoas, né, e comportamento de pessoas está muito além de comportamentos relacionados à razão, né. Tem, por exemplo, a própria noção de você se ver numa comunidade ou não, né, ou se você se vê como alguém que está num grupo que está lutando contra um inimigo comum, ou você se vê numa situação, por exemplo, que é cada um por si, né? Cada um tem que fazer aquilo e quem quiser que se salve, né? Então, eu imagino que essa situação, ela coloque pessoas como você, que precisa noticiar e lidar com as informações todo dia numa situação complicada. Foi um prazer enorme falar com você, Mona Lisa. Adorei, imagina. Prazer foi todo meu e vamos nos manter firmes aí. Venha mais conversar comigo. Eu anseio pelo dia em que eu vá ligar para você e falar, Diogo, passou a negação, caiu a ficha, as pessoas estão aderindo. Quem sabe a gente vai poder ter essa conversa. A esperança que ainda não morreu. Cuide-se aí, até a próxima, Diogo. Ok, Mona Lisa, muito obrigado e estou por aqui. Um abraço.
Mais um papo daqueles pra gente repassar. Que sessão aí gratuita, sessão de terapia sobre o que precisamos conversar nesse episódio, então, para você pensar e sim repassar para alguém com gentileza e sem ser dono da verdade, dona da verdade. Amanhã tem mais. Em Té.